pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review de Dr. Stone. Nós vamos falar sobre o episódio número 9, que foi um episódio que aconteceu um monte de coisa. Primeiro de tudo, o Senku ele estava lá com a sua barraquinha de lamen, servindo todo mundo. O Kinro morrendo de vontade de comer o lamen, mas um Ginro não estava deixando. Ao contrário, eu não lembro mais quem é Kinro e quem é Ginro. Eu sei que um tem a lança dourada. E aí, o outro da lança aqui, que é a lança prateada, ele queria comer de qualquer jeito o lamen, só que o outro não tava deixando. E nisso a gente viu aquele personagem misterioso da abertura, que tem uma cicatriz na cara, assim, o cabelo meio branco, meio preto, aparecendo lá no lugarzinho onde o Senku estava vendendo o lamen, né? Aliás, vendendo não, tava distribuindo, né, em troca de trabalho escravo depois pra ele. E aí, tava todo mundo, nossa, que negócio maravilhoso, que macarrão delicioso, que negócio escorregadio é esse que tá comendo, que coisa maravilhosa. E aí esse cara pega e só sente e fala assim, nossa, que negócio gostoso, só tá faltando uma cola. Aí você tipo, como assim? Então ele também é um despetrificado? E aí o Senku faz a mesma cara, tipo, what? O que tá acontecendo? E aí a Kohaku, o Ginro e o Kinro já percebem que aquela pessoa não é uma pessoa normal e que ele é um forasteiro, assim como o Senku era, só que diferente do Senku que a Kohaku conhecia o Senku, essa pessoa ela não conhecia. Então ela falou assim, ele é um inimigo, já foram os três lá pra cima dele com as lanças pra poder matar ele. Ele, não, gente, desculpa aí, eu não quero me meter em encrenca, isso e aquilo e tal. Aí o Senku fala, olha, eu conheço esse carinha aí. Não conheço assim de conhecer, eu conheço assim de vista, porque ele lembrou que lá naquela revistinha que fizeram as perguntas lá de psicologia, que negócio de você escolher entre uma pessoa que morre, seu amor, sei o que lá. Ele era o carinha da revista, o cara que tinha escrito essa revista. E ele, você leu? Ele era uma bela de uma porcaria. Ele, assim você magoou a gente. E aí o Senku, ele se deu conta, ele falou assim, por que você tá aqui? Todo mundo desconfiando, porque a Kohaku foi a primeira que falou, você tá com cara do cabelo comprido, então eu vou te matar. Só que ele, não, eu não tô aqui não, eu só vim aqui, eu tava passando, aí eu senti o cheiro do lamen da minha terra lá, e aí eu fiquei com vontade de comer e resolvi descer aí pra comer. E aí o Senku falou, não tem problema não, pode deixar ele comer, porque todo mundo que tá comendo lamen vai ter que trabalhar depois. E aí eles foram lá pra fornalha, lá soprar a fornalha pra fazer o ferro lá. O bichinho tava quase morrendo, com os olhos todos esbugalhados. E aí o Senku aproveitou que ele tava exausto pra perguntar, né, sobre o Taiju e aí o Zuriha. E aí o carinha falou, olha, eles estão bem. O Taiju, ele é aquela pessoa que sempre tá indo atrás de força. Então quer dizer que você tá mesmo com o Xixi, né, com o Tsukasa. E ele, tô. Ele me mandou numa missão pra descobrir se você tava vivo ou morto, né? Pra ver se tava morto mesmo. E aí eu tô pensando se eu falo pra ele que você tá vivo ou se eu falo que você tá morto. Eu ainda não decidi o que eu vou falar. Eu posso falar que eu encontrei só uma vila de pessoas aleatórias, ou como eu posso falar que eu encontrei você vivo também. Mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença. Quando o Senku começar a fazer as coisas mirabolantes dele lá, esse negócio vai se espalhar, gente. Não deve ter só aquela vila naquele lugar. Porque se tem só aquela... Não tem só aquela vila. Se aquelas pessoas são pessoas descendentes das pessoas que talvez não despetrificaram, deve ter outras pessoas em outros lugares. E essa coisa vai se espalhar. Então, por enquanto, tá só naquela vilinha com aquelas pessoas. Aquelas pessoas sabem desse negócio. Só que ele tá avançando a ciência de uma tal forma que vai chegar uma hora que não vai ter como ele se esconder mais. E aí ele fala, olha, o que você tá fazendo? Tô querendo fazer o ferro. Ele finalmente lá, ele consegue derreter o ferro e faz uma barra de ferro aí, dá aquele negocinho do RPG, né? Adquiriu uma barra de ferro forte. E aí ele fica só olhando, observando. E aí ele fala, olha, eu vou fazer uma coisa que você vai querer ficar no reino da ciência, né? Porque ele fala que pra ele não importa qual dos dois vença. Ele falou, se eu ficar aqui do lado do Senku, do reino da ciência, eu vou ter lamen, eu vou ter as coisas da ciência, só que eu vou ter que trabalhar muito duro pra isso, e ele não quer trabalhar. Por outro lado, se eu ficar no reino lá do Tsukasa, eu vou ter comida normal, assim, comida só de caça, pesca, essas coisas. Vou ter as onsens, só que não vou ter trabalho nenhum, e aí eu posso despetrificar algumas idols lá e ter um harém só pra mim, aí ele fica pesando, tipo, qual será que é melhor, né? Aqui eu tô vendo mais vantagem em ficar no Tsukasa. Aí o Senku ele fala, olha, se você ficar aqui, você vai presenciar uma coisa muito interessante. Eu vou criar um gerador de energia. E aí ele fica, não.
Ele não tá falando, vai criar um gerador de energia na Idade da Pedra como? E aí ele fica pensando, será que ele vai fazer energia solar? Será que ele vai fazer energia eólica, energia termodinâmica lá, energia hidráulica? O que ele vai fazer? E nisso começa a chover e a relampear e trovejar e todo mundo já fica desesperado, porque o pessoal dali acha que são os deuses do trovão que estão nervosos, que estão mandando os raios, e todo mundo entra em casa, porque eles têm medo. Uma pessoa que não conhece, quando vê raios e coisas caindo, assim, esses barulhos, elas assustam mesmo. Até hoje a gente assusta a gente. Eu tenho morro de medo de trovão e de raio. De trovão não, né? Mas mais do raio. E aí o Senku, ele fica todo desesperado, porque ele falou, nossa, esse negócio aconteceu muito mais cedo do que eu imaginei. Não era pra acontecer agora. Eu ia usar os relâmpagos mesmo, mas já tá muito cedo. Não deu tempo nem de eu me preparar, então a gente vai precisar correr aqui com as coisas. E aí o que ele fez? Ele pegou e ele fez outra barra de ferro. Ele já tinha uma barra de ferro. Aí ele pegou uma pedra de cobre que eles tinham lá, que o Chrome tinha dentro da cabana. Ele pegou uma pedra de cobre e derreteu aquele cobre, pegou uma madeira da ponte lá da cidade e pegou aquela madeira pra fazer como se fossem uns caminhozinhos fininhos pra ele conseguir fazer o fio de cobre. E aí tem uma menininha lá que tem o cabelo daquela menininha lá do Naruto lá, aquela que virou professora, acho que é Moegi o nome dela, que ela fala, ai, o moleque tá destruindo a ponte, ele tá destruindo a ponte que dá acesso à cidade. Aí todo mundo já fica, então ele tá mostrando pra que ele veio e que ele é do mal mesmo. Pera aí que eu vou dar um corretivo nele. Aí chega o tal do Magma pra ir bater no Senku, e o Senku falou, meu, se ele vier pra cá a gente tá ferrado, porque com ele não tem conversa. A Kurako fala que com ele não tem conversa, que se ele for pra lá eles vão ter que lutar. E o Senku, tipo, lutar eu? Tipo, como assim eu vou lutar? E aí o Gen, né, o Asagiri, que é o carinha lá da cicatriz, que eu esqueci de falar o nome, ele fala, não, pera aí que eu acho que eu resolvo. Me dá umas flores, menina da melancia, que é Suika, né? Me dá umas florzinhas, Suika. Aí pegou as florzinhas e foi pra ponte. Olha, toma flores pra vocês, né? Em vez de a gente fazer guerra, a gente vai dar flores. E aí os caras, você tá tirando uma com a minha cara? E ele, não, é justamente o contrário. A gente vai usar a nossa feitiçaria para parar os trovões. E aí o pessoal fica meio tipo, até parece, né? E aí ele faz uma magicazinha louca lá com as florzinhas, que todo mundo fica, meu Deus, oh meu Deus. E eles acreditam e acabam deixando, porque eles falam assim, bom, se eles estão falando que vão usar feitiçaria para acabar com os trovões, melhor pra gente. Então eles deixam ele lá de boinha. Só que eles mandam o Genro e o Kinro ficar de olho no que eles estão fazendo. E aí o Senku vai lá e faz o fio de cobre. Aí ele espera ele secar, aí ele enrola esse fio de cobre nessas barras de ferro e começa a procurar a tal da montanha pelada, que foi onde o Chrome achou aquela pedra que ele falou que era um ímã, né, que ele usava como um ímã. Só que pra conseguir atrair o raio, porque eles resolveram que eles iam fazer um para-raio e ia conseguir fazer um ímã a partir das barras de ferro. Só que pra isso eles precisavam que essa torre que eles vão colocar essa barra de ferro ficasse num lugar bem alto. Só que como tava trovejando muito e relampeando muito, eles não tinham muito tempo. Aí o que fez? A Kurako, ela viu que o Kinro e o Genro estavam atrás deles, ela catou a lança de ouro dele, ela falou, a gente precisa de alguma coisa muito rápida aqui, muito alta pra fincar aqui. Só que do jeito que tá indo aqui, a madeira não vai, a gente não vai conseguir fazer a tempo. Aí ela pega e vê essa lança, cata a lança do Genro e finca na pedra, no chão, e amarra essa barra de ferro na ponta. E o raio cai, assim, como se fosse... serviu como para-raio mesmo. E eu fiquei pensando se ela não sentiu a eletricidade ali perto. Eu fiquei pensando se ela não morreria eletrocutada de tão perto. Que tanto ela quanto o Senku, quanto o Chrome, eles estavam muito perto desse para-raio. E eu fiquei me imaginando, assim, se eles não morreriam eletrocutados com isso. Mas aí isso não aconteceu. Eu só sei que aí ele pegou e conseguiu essa descarga elétrica e conseguiu transformar essas barras de ferro em ímãs, que era o segundo componente lá daquele esquema louco que ele fez lá, que era o ferro, a partir do ferro fazer o ímã e a partir dos ímãs conseguir fazer a eletricidade. E aí a gente volta lá pro nome do episódio, que era Faça-se a Luz, alguma coisa do gênero, a luz da ciência, uma coisa assim, e eu falei que ele ia fazer uma lâmpada, mas ele não necessariamente fez a lâmpada ainda. Aí o que ele falou que ia fazer? Ele ia fazer um gerador. Com esses ímãs, ele tinha um ímã para fazer o gerador, aí ele catou o cobre e começou a bater. Ele fez como se fossem duas rodas para girar, para produzir a energia e tudo mais. E pegou os dois irmãos, que ele falou que precisava de uma pessoa, assim, de duas pessoas que tivessem sincronização perfeita. E aí a Kurako falou, mais perfeito que esses dois não existe. O Kinro, ele quer a lança de ouro dele de volta, porque a lança dele foi transformada em poeira quando o raio caiu. E aí ele ficou muito chateado e não queria conversa com a Kurako. Aí a Kurako falou assim, não, vamos lá ajudar. E ele, não, o que eu ganho em troca? Aí o Gin, ele pegou e falou assim, olha, se você vier, a gente vai fazer um gerador,
gerador, fazer eletricidade. Com essa energia, a gente consegue fazer uma lança de prata e uma lança de ouro. E aí o Senku falou, quem mandou você abrir a boca? Você sabe como que faz essas coisas? Aí ele, não, mas pra ajudar, né, a gente dá uma mentirinha assim, né? E aí os dois foram lá e giraram o gerador e tal. E aí o Senku, ele pegou e mostrou pro Gin, numa folha, um pedaço de bambu, um fiozinho de bambu que ficou mergulhado no vapor por muito tempo. E aí o Gin já ficou pensando, nossa, ele vai fazer uma lâmpada de Edison com bambu japonês, só que ele não tava meio que acreditando nisso, né? E aí o Senku aproveitou, ele subiu na cabana do Chrome e falou assim, Chrome, você tem medo da escuridão? E o Chrome falou que tinha, porque tudo escuro, não enxergava nada, era bem, sempre amedrontador. E ele falou, na minha época, a gente venceu a escuridão, né? Teve um cientista que ele venceu as 24 horas, né? Ele ganhou as 24 horas porque ele fez a lâmpada e a gente não tinha mais escuridão, mesmo durante a noite. E aí ele pega e liga os dois polos com um fiozinho lá que sai do gerador, que eu não sei de onde que ele fez aquele fio, mas provavelmente ele deve ter feito aquele fio em algum momento. E aí ele liga e dá aquele brilho de luz, assim, aí mostra do espaço, só aquele brilhinho num único ponto do Japão ali, né, do lugar. E a gente lembra que quando era a civilização normal, se a gente tivesse só um pouco afastado da Terra, a gente conseguiria ver vários pontinhos, vários locais iluminados na Terra, e agora era só aquele localzinho com aquela luz brilhando. E agora eu me pergunto como que ele vai fazer para armazenar essa energia, né? Porque ele fez o gerador, ele conseguiu o filetinho que serviria como um condutor de luz, de eletricidade, só que como que ele vai fazer para armazenar, né? E eu fico me perguntando se ele vai criar uma aliança, porque inclusive o nome do próximo episódio é Tênue Aliança, se ele vai criar uma aliança com aquele senhor que aparece no começo, que o pessoal fala que ele tá soltando um Kamehameha, mas na realidade ele não está soltando um Kamehameha, tá? Ele está soprando vidro, ele tá soprando uma bola de vidro. E aí eu fico me perguntando se ele vai se juntar com esse senhor para finalmente produzir as lâmpadas, porque esse senhor com o Shishio, ele não vai se juntar, porque o Shishio já mostrou que não gosta de velhos, ele não gosta de idosos, então pra ele só quer jovens no reino dele. E outra coisa, né, será que o Gin, ele vai ficar com o Senku? Porque aparentemente ele se mostrou um agente duplo, né? Ele tá aquela pessoa que, pra ele vai ficar no lado que der mais lucro pra ele. Ele não vai ficar, ele tá ainda escolhendo se ele fica com o Shishio ou se ele fica com o Senku, mas eu acredito que pelo andar da carruagem ele vai acabar ficando com o Senku, porque aí ele vai ter tudo na mão e depois ele vai ter remédio, que o Senku vai fazer remédio, vai fazer o antibiótico, tudo mais. Fora outras coisas que provavelmente ele vai inventar nesse caminho, então eu acho que pra ele seria mais viável ele ficar no reino da ciência. E uma coisa que eu esqueci de falar é que na hora que os dois lá, o irmão Kinro e o Ginro, estavam girando a roda do gerador, apareceu lá um pequeno easter egg, assim, né, uma pequena, como se fosse uma homenagem a um dos personagens que esse mesmo autor, né, o escritor desse mangá de Dr. Stone, ele também escreveu Ayushio Nijiuichi, né, que é aquele mangá de futebol americano, e a gente viu lá, acho que é armador, gente, eu não sei o nome dos jogadores, mas o gordinho de vermelho, do cabelinho espetadinho, que era amigo do protagonista. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostou, deixa um comentário, não se esquece que você pode ajudar o canal se tornando um membro. Você pode clicar no link na descrição ou no botãozinho aí embaixo, ver as recompensas e ajudar se puder. Também você ajuda muito o nosso canal se inscrevendo, compartilhando o vídeo com seus amigos, deixando aquele like maroto e também nos seguindo nas nossas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!